O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se ele continuar nessa de me atacar. Porque... Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Nós temos que tratar das eleições municipais, mas principalmente dos efeitos nacionais dessas eleições municipais. E quando eu vi e percebi que o Mr. M, com quem eu tinha depositado uma certa esperança, né? Eu já falei aqui no programa que minha mulher gostava dele, tinha apoiadores, patronos que gostavam dele, algumas pessoas na política gostavam dele, mas quando percebi que se tratava de um falsário, eu tive a obrigação de alertar vocês. E isso teve um custo muito grande, né? Isso teve um custo grande. Eu digo para vocês, custo inclusive financeiro, né? E isso tem a ver um pouco do que o Silas Malafaia estava falando. Eu não concordo com a forma como o Silas colocou a coisa, o pastor, mas há um componente importante no que ele está dizendo. O que ele estava dizendo é, o que ele diz: eu não sou do PL, eu não sou político, eu não tenho que lavar roupa suja em casa porque eu não faço parte da casa. As pessoas fazem confusão muitas vezes. Acho que o pastor Silas, assim como eu, não tem nenhum compromisso com o PL, nenhum compromisso com o Bolsonaro, nenhum compromisso com nenhum político. Nós somos cidadãos privados que manifestamos as nossas opiniões políticas. Ele manifestou a opinião dele contra o Pablo Marçal e ele esperava que outros tivessem se juntado a ele nessa guerra, digamos assim. Ele cita o nome, por exemplo, do Magno Malta, senador Magno Malta, cita o nome do deputado Nicolas e do pastor e deputado Marcos Feliciano, além do presidente Bolsonaro. No caso do Magno Malta, eu acho que o Magno Malta tem todo o direito, gosto muito, um abraço para o senador Magno Malta, tem todo o direito de não querer entrar nessa disputa. O estado dele é do Espírito Santo e cada um perde tempo e dedica esforços na guerra que tem que achar que tem. Então, não vi Magno Malta defendendo Pablo Marçal. O Nicolas, eu já acho que ele poderia ter dito também, não tenho nada com São Paulo, vou me dedicar a Minas Gerais, vou eleger o Bruno Engler, que é o que me interessa. Não vou entrar e vou continuar no meu fronte Alexandre de Moraes. Mas ele acabou fazendo sinalizações que foram aproveitadas pelo Pablo Marçal. Então ele entrou, querendo ou não, na disputa, negócio do copo de veneno, que eu achei uma metáfora horrorosa. Então, e o próprio Bolsonaro, ou outras pessoas ligadas ao Bolsonaro, o que eles fizeram? O que é o ponto que eu acho correto da análise do pastor Silas Malafaia? Muitas vezes, essas pessoas, elas olham as redes sociais, os políticos, e percebem, a minha base das redes sociais, seja quanto ela for orgânica ou artificial, está apoiando muito o Marçal. Eu não vou brigar com ele não, porque senão eu vou perder voto, ou vou perder engajamento, ou vão... Cara, isso é normal. Quantas vezes eu já não perdi seguidor, quantas vezes eu já não perdi apoiador, isso é normal. Você achar que você vai jogar sempre para a plateia, mesmo que você seja político, é uma loucura. Eu sempre digo, a multidão mandou soltar Barrabás e crucificar Jesus. Então você muitas vezes tem que olhar para o público que está gritando crucifica, crucifica, e você fala, não vou fazer isso. Vou fazer o que é certo. Vou fazer o que é verdadeiro. E eu no mês passado tive uma perda aqui momentânea de número de apoiadores e etc. Quando eu comecei a criticar o Pablo Marçal, o tempo veio, o cara se revelou um picareta, muita gente olhou e falou, não, esse cara tinha razão, o Paulo Figueiredo tinha razão, e aí depois voltou e hoje já superou o mês passado, e é assim que a vida segue. Não dá pra gente ficar querendo jogar pra plateia o tempo inteiro. Eu diria que a gente não deve jogar pra plateia tempo algum. Tem que jogar pra verdade, jogar pra realidade, jogar pra Deus.
de fato, você dizer que apoia um candidato e dizer que se o outro for para o segundo turno, você vai apoiar o outro, é uma porcaria. É muito ruim. Eu queria recapitular com vocês alguns eventos recentes para a gente chegar às novas declarações do Mr. M. Vocês lembram quando o governador Tarcísio aqui, e eu preciso fazer um parênteses, que não tem como me acusar de ser soldadinho do Tarcísio. Eu sou provavelmente uma das pessoas... Eu não desgosto do Tarcísio, não, eu tenho que ser sincero, eu até gosto dele. Mas eu provavelmente sou uma das pessoas que mais cobra a postura coerente do governador. Ele é o governador do estado mais importante do Brasil. Então, um dos grandes representantes políticos da direita. Estava ontem o senador Flávio Bolsonaro dizendo que Tarcísio vai ser o nome, seria o nome se não fosse o Bolsonaro. Achei uma declaração horrorosa. Mas justamente por essa minha postura mais crítica ao Tarcísio, eu não sinto desconforto nenhum em cobrar o Tarcísio. Ele faz cagada. E eu vou fazer isso ainda hoje no Paulo Figueiredo Show. Mas justamente, vocês se lembram quando o Tarcísio disse que entre o Boulos e o Marçal ele preferia anular o voto a votar no Marçal? Essa declaração, obviamente não inteligente, gerou uma repercussão muito negativa. O Tarcísio foi obrigado a voltar atrás. Ele foi cobrado por toda a direita. Não teve absolutamente ou praticamente ninguém que concordou com a afirmação do Tarcísio de que entre o Boulos e o Marçal era melhor votar nulo. Eu teria, São Paulo, enorme dificuldade de votar no Marçal, mas contra o Boulos, o que você vai fazer? Né? Pouco tempo depois, no início de setembro, o Tarcísio deu outra declaração, uma que o tempo provaria ser menos polêmica e mais verdadeira. Marçal é a porta de entrada para o Boulos em São Paulo. E aí que a coisa começa a ficar interessante, porque o próprio Mr. M se pronunciou sobre essas declarações do Tarcísio, principalmente sobre a primeira, sobre o voto nulo. Vamos ver o que o Pablo Marçal disse. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Agora ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, eu nem sei a veracidade da notícia, eu estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Ela não tem dono, mas eu sou o representante forte aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos recapitular de novo, para que não reste dúvidas sobre o mentiroso e o estelionatário que é o Pablo Marçal. Primeiro, o Tarcísio diz que entre o Marçal e o Boulos, vota nulo. Ele é criticado por todo mundo, em todos os setores da direita. Ato contínuo, ele diz que o Marçal é a porta de entrada para o Boulos em São Paulo. Aí, então, o Marçal é perguntado sobre isso, e em uma entrevista ele responde o seguinte, ipsis literis. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele faz uma grande cagada. Né? Ele fez uma grande cagada. E falou que entre o Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Portanto, o que está acontecendo? O Pablo Marçal ataca o Tarcísio por ele ter dito que entre o Boulos e ele votaria nulo. Mais do que isso, ele disse que falar em votar nulo contra o Boulos era uma cagada do Tarcísio e que ele teria um problema eleitoral muito sério se continuasse a atacar o condenado por furto qualificado, quer dizer, o Pablo Marçal. Então, a gente tem um pressuposto lógico estabelecido. Para o Mr. M, o voto nulo contra o Boulos é uma cagada. E ele mesmo afirma que o Tarcísio reconheceu isso. Ora, se para o Mr. M votar nulo contra o Boulos é uma cagada, você espera que ele, que criou ou pelo menos postou laudo falso contra o Boulos, você espera que ele se posicione contra o Boulos no segundo turno das eleições de São Paulo. Não é verdade?
Afinal, o Marçal cansou de dizer que só entrou na disputa para a prefeitura para impedir que o Boulos fosse eleito prefeito. Esse era o pressuposto dele. Mas, se você esperava um posicionamento coerente, verdadeiro do Mr. M, eu lamento muito informar que você não vai ter. Vamos ter o que ele falou sobre esse segundo turno. Boulos, Tá aqui. na minha visão, antes de entrar na disputa, venceria essa eleição. Agora eu tenho certeza que ele vence. Tenho certeza porque ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo não sabe. O Boulos e o Lula têm a língua do povo, os outros estão só brigando. Eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai com humildade tomar de volta. Em primeiro lugar, era o Felipe Sabará ali do lado do Marçal, o cara de... Que triste fim, Felipe. Que triste fim, eu tentei te avisar. Mas repetindo as palavras do Mr. M nesse último pronunciamento, eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai, com humildade, tomar de volta. Sinceramente, se você ainda apoia o Marçal, depois dele mentir tanto na tua cara, você não pode reclamar do nordestino que vota no Lula e continua ferrado, cara. É ser muito mulher de malandro. É ser muito mulher de malandro. Enquanto o Marçal tinha a chance de ser eleito, a opinião dele era que o Tarcísio não se posicionar contra o Boulos era uma cagada. Agora que o Mimadinho perdeu as eleições e não elegeu sequer um único vereador do partido dele, ele diz que não se posicionar contra o Boulos é justo. Que vergonha. E agora dizendo que antes dele entrar na disputa, ele dizia que o Boulos venceria a eleição em São Paulo. E agora ele diz que tem certeza de que o Boulos venceria. Não sou a Paulo Figueiredo aqui falando do Marçal, não. Eu estou repetindo exatamente, ipsis literis, aspas do que o Marçal disse. Ele disse que tem certeza que o Boulos vai ser eleito prefeito de São Paulo. E qual é a decisão que ele toma? De não se posicionar. Como covarde que faz tudo pelo poder que ele é. Além de não se posicionar, ele ainda diz ser justo não se posicionar. Ou seja, o justo é o contrário do que ele diz. Assim, tudo que esse cara faz é conveniência. Esse porra de direita, de dizer que esse cara é de direita. Você sabe por que esse cara é de direita? Porque o eleitorado está desesperado, clamando por nomes de direita. E o Jair Bolsonaro, até pouco tempo atrás, estava calado, escolheu um candidato para São Paulo que não traduz a vontade do eleitor, fez alianças pelo Brasil inteiro que não traduzem a vontade do eleitor, e agora não sou eu que estou dizendo, agora são vocês que disseram nas urnas. E o Marçal, oportunista, todo golpista precisa ver uma oportunidade de um golpe. Ele viu um coeficiente com QI baixo, despreparado, desesperado por uma voz de senso comum, e ele se aproveitou, mas ele já disse no ar, em entrevista, que ele manipula vocês e faz o que for necessário para conseguir os holofotes. Agora essa ideia dele dizer, não, eu não vou apoiar o Nunes. Em primeiro lugar, isso é o equivalente a eu dizer que não vou comer a Margot Robbie. Porra, eu não vou, ela não quer me dar. Então não adianta eu dizer que vou me posicionar, quer dizer, eu acho que não quer me dar, mas eu nunca tentei. De repente, se eu mentalizar, pegar o código, eu conseguiria comer a Margot Robbie. Mas não adianta eu dizer, eu não quero comer a Margot Robbie. A Margot Robbie não se ofereceu para mim. Não me deu não me deu o telefone dela. Assim como o Nunes não pediu o apoio do Marçal. Pelo contrário, disse, não quero, enfia esse troço.
Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.